E aí galera, aqui é o Marcelo e esse daqui é o nosso segundo vídeo de análise de Falcão e Soldado Invernal, então vamos lá. Esse episódio começa direto onde acabou o segundo. Ele conta pra gente quem é o John Walker, quem é aquele militar que vai assumir o Capitão América. Primeiro aparece ele nos vestiários, com a roupa ali, ele não tá usando ainda. Ele dialogando com antigos colegas dele, uma moça e um rapaz. Enfatizando esse primeiro diálogo que ele tem, o diálogo já apresenta profundidade, pois ele fala do peso que é ser o novo Capitão América e das expectativas que vestir aquela roupa e usar aquele escudo vão cair sobre ele. Depois o John ele participa de uma entrevista, já todo uniformizado e tal, para meio que apresentar aos Estados Unidos e ao mundo quem é aquele cara e por que ele foi escolhido. Então, começa a entrevista, ele tenta ser humilde, só que logo a apresentadora já vai, tipo, colocando ele pra cima, falando que o corpo dele foi estudado e, tipo, constatou que ele tem atributos maior de força que os outros soldados, ele é mais inteligente, ele é mais ágil. Só que o John não é um super soldado, então a gente não pode confundir. Ele mesmo falou, eu não tenho uma armadura brilhante, eu não tenho super força, mas eu tenho coragem. E ele fez uma alusão ao Steve Rogers, que a principal característica do Steve é a coragem. Então a gente pode, desde o começo desse episódio, já relembrar o primeiro filme, o primeiro Vingador, e lembrar que o Steve Rogers era um magrelo, era baixinho, e mesmo assim ele tinha coragem, ele agarrou uma bomba que era pra explodir e matar os outros soldados. Então sim, ele começou acertando, então por isso que de primeira vista eu já comecei a gostar desse personagem. Então o foco do episódio muda e a gente vê os apátridas abastecendo um caminhão com os suprimentos que eles pegaram no primeiro episódio. E a gente vê essa cena da perspectiva do Buck e do Sam que estão perseguindo os apátridas. Então começa uma perseguição ali e logo de início o Buck já invade o caminhão da frente e ele tem um primeiro contato com a líder dos apátridas. Então ali a gente já vê que ela também tem super força. E no decorrer da luta a gente entende que todos eles são super soldados. Então ocorre esse confronto e o Sam e o Buck estão levando a pior até que aparece o soldado americano. Então ele já está influenciando bastante ali a história, ele aparece, ele bate nos caras. E uma coisa que me chamou bastante atenção nessa luta é que o soldado americano, apesar de não ser super forte, ele usa bem o escudo. Então ele é um cara que luta bastante. E também ele usou uma arma, ele sempre tá com uma arma no coldre. O que destoa bastante do Capitão América, porque até onde a gente vê ali, não é questão da guerra, mas o que eu lembro do total, assim, é que o Capitão América nunca usou arma, ele sempre tinha escudo mesmo. Nessa sequência de ação a gente também é apresentado ao Estrela Negra, que é um ajudante do novo Capitão América, mas na verdade é ajudante, né, porque, tipo, ele só atrapalha, tá ligado? Então a gente parte por um aprofundamento dos apátridas como um grupo. A gente vê que eles agem como fugitivos, eles não têm local fixo, eles ficam de casa em casa, e a gente vê uma dessas casas que eles ficam. Essas residências temporárias são fornecidas por civis, como um apoio à causa deles. Então a gente vê que todo esse pensamento que a gente falou no primeiro episódio não é só desse grupo. Eles têm todo um apoio civil também. E a gente descobre que esse carregamento que eles estão levando são vacinas para uma espécie de campo de refugiados durante o blip. Porque as pessoas que voltaram, tipo assim, algumas não tiveram casa, não tinham o que fazer e foram para esses campos de refugiados. E os apátridas dão apoio a eles. Nesse episódio a gente é apresentado a um personagem novo que existia há bastante tempo, mas só o Buck conhecia, que é o Isaiah Bradley. Ele foi uma espécie de Capitão América que ficou ali meio em sigilo, ninguém conhecia o cara e ele é tipo considerado o primeiro Capitão América negro. Ele lutou na Guerra das Coreias e foi aí que ele conheceu o Buck, onde os soldados americanos eram enviados para ir atrás do soldado invernal. Nenhum voltava, então mandaram esse super soldado atrás dele e no primeiro confronto dos dois ele acabou arrancando o braço do Buck. Ah, por isso que o Buck tem um braço robô. Nossa, Felipe. É que eu pensei que ele arrancou o braço robô. Tá, enfim, aí aparece o Isaiah ali, nem o Capitão América tinha conhecimento dele, e o Buck vai lá falar com o cara, porque de um dia pro outro surgiram 8 super soldados a mais no mundo, que são os apátridas. Só que o Isaiah vai falar com o Buck só porque ele queria saber se o Buck estava vivo e se o Buck queria matar ele. Porém, a gente entende ali que o primeiro Capitão América negro, quando ele saiu da guerra e ele voltou para os Estados Unidos, ele não foi visto como um herói por todo mundo, ele acabou tipo, sendo preso e por 30 anos ele sofreu com diversos experimentos. Então galera, a partir desse momento a série começa a trabalhar com uma nova temática, que é a temática do racismo, que é abordada nesse encontro com o Isaiah Bradley, e posteriormente o Buck e o Sam começam a discutir na rua e chegam os policiais. Detalhe, eles estão no bairro em que majoritariamente ali a gente vê que são negros, é um bairro um pouco mais pobre também. Então o Buck e o Sam começam a discutir na rua e dois policiais param e perguntam pro Buck se tá tudo bem, tipo, se aquele homem negro tá incomodando ele, tá ligado? Então a série já começa a aprofundar nessa temática. E assim, eu acho que vai aprofundar mais, ainda mais se eles trazerem de novo o Isaiah Bradley pra contar a história dele, tá ligado? Que vai ser um ponto que eu, tipo assim, particularmente eu vou achar muito legal de ter na série. Então o Buck é preso por, entre aspas, ter violado uma condicional. Como assim?
ele não participou da última sessão de terapia. E tipo assim, pra ele ficar solto, ele tem que participar. Então os policiais levam ele preso. Só que o John Walker aparece lá pra soltar ele e a psicóloga do Buck também. E tem uma cena muito interessante, um ponto alto do episódio agora, que é uma terapia entre o Buck e o Sam. E o Buck, ele acaba revelando que pra ele é importante que o Sam aceite o escudo do Capitão América, porque se o Steve estava errado sobre o Sam, ele também podia estar errado sobre o Buck. E isso é muito importante para a maneira como o Buck se vê. É importante para essa jornada de mudança do Buck. E o Sam diz uma coisa, ele fala que talvez o Buck e o Steve nunca vão entender, mas o que ele fez de ter entregado o escudo pro governo foi o que ele achou melhor, porque como a gente viu antes, ele não se sente preparado para ser o Capitão América. E no final dessa cena aí, a gente vê o Buck, tipo assim, com uma cara de abatido e perguntando pra psicóloga qual era a segunda regra, que não é machucar ninguém. Então a gente vê que aquele acordo que ele fez com a psicóloga das 3 regras não é uma coisa assim, só da boca pra fora que o Buck combinou, é uma coisa que ele quer fazer, ele quer mudar, e ele tá preocupado de não machucar as pessoas. Agora, continuando, depois da cena da terapia, a gente tem o primeiro embate entre o John Walker e o parceiro dele, junto com o Falcão e com o Buck. Deixa eu lembrar, o parceiro dele é o Estrela Negra. E aí a gente vê que o Buck e o Sam preferem trabalhar sozinhos, sem o John Walker, porque eles são agentes ali que são... O governo não tá por trás deles, então eles têm mais liberdade de agir, diferentemente do novo Capitão América. Então eles preferem ficar ali, se afastar e fazer a missão eles mesmos. Só que no final desse diálogo, o John Walker, ele é bem pontual, quando ele fala, não entre no meu caminho. E essa cena é muito emblemática, porque é a primeira vez que a gente vê o John como um antagonista ali. A cena ela é bem escura, foca bem no rosto do John, tem uma luz vermelha, então pra trazer todo esse ar de vilão ali em cima do personagem. E pra encerrar esse episódio maravilhoso, a gente tem o Sam falando, vamos falar com o Zemo. E aparece que o Barão Zemo tá numa espécie de instituto psiquiátrico. E pra encerrar o vídeo, agora a gente tem o momento das teorias, onde eu vou trazer mais 2 teorias novas, tirando o que a gente falou lá. Tirando o que a gente falou no outro vídeo, ainda não dá pra saber se são confirmadas ou não. Tem mais 2 teorias envolvendo o que aconteceu com base nesse segundo episódio apenas. Ok, primeira teoria. Aparição do Patriota. Patriota, ele é um membro dos Jovens Vingadores, é uma espécie de Capitão América. E por que a gente está teorizando que ele pode aparecer nessa série? Então, quando eles chegam na casa do Zaya, um jovem vai atender a porta. Esse jovem é o Elijah Bradley, o homem que acaba se tornando o Patriota e o líder dos Jovens Vingadores. Então, como a gente já viu o Zaya e agora o Elijah, pode ser que se forem desenvolver um pouco mais esses personagens, a gente já tenha a aparição do Patriota. E um outro indício muito forte pra gente começar a falar de Jovens Vingadores é que na série do Gavião Arqueiro ele vai passar o manto pra filha dele, que também é membro dos Jovens Vingadores. Então é muito provável que isso aconteça. A segunda teoria, feita com base nos quadrinhos, é que o John Walker, a gente sabe que ele ainda não é um super soldado, porém os apátridas, que é de quem ele tá atrás, são super soldados. E no decorrer do enredo da série, pode ser que o John Walker use os apátridas para chegar no homem que forneceu o soro para eles, entendeu? E também querer se tornar um super soldado. Então, teoria 1, aparição do Patriota. Teoria 2, John Walker ainda vai se tornar um super soldado. Valeu, galera, esse foi o vídeo de hoje. Não esqueça de curtir, comenta aí pra gente trocar uma ideia. Até semana que vem.